Olá, Letras e Livros, mais uma vez aqui na TV Cidade Livre, no canal comunitário de Brasília, e mantendo o nosso compromisso com a busca de um mundo melhor, sempre discutindo e debatendo com as pessoas comprometidas com esta caminhada. Principalmente neste momento que o Brasil atravessa, quando um grupo de assaltantes do povo, do Estado, tentam golpear a democracia, a legalidade, os direitos conquistados por décadas, se não séculos de luta do povo brasileiro, quando, desrespeitando todo o processo democrático, tentam de forma mentirosa golpear a democracia e destituir a presidente Dilma Rousseff. Nós estamos hoje com Hamilton Pereira, o nosso Pedro Tcherra. Hamilton, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Valeu, Pedro. Eu que agradeço o convite para essa conversa necessária. Hamilton, você é uma pessoa que tem uma trajetória dessas que, como eu te dizia esta semana, que sempre será reverenciada pelo teu compromisso, pela tua dedicação, pela tua capacidade de fazer com que a tua criação sirva à busca de um mundo justo e que a tua poesia mostra isso e comprova isso. Como nasceu Pedro Tcherra? Pedro Tcherra nasceu na prisão. Pedro Tcherra é um nome que eu escolhi. O nome em si já é cheio de intenções, digamos assim. Meu nome de nascimento me foi dado por meu pai, Hamilton Pereira, filho de um lavrador do Piauí, que nasceu no antigo norte de Goiás, numa cidadezinha chamada Porto Nacional, e que foi lançado na vida pública muito cedo, como foi a minha geração. O golpe de 1964 me alcança com 14, 15 anos. Então, eu tive uma percepção muito, digamos, rápida de como a disputa social e política do povo invade a vida, né? A minha militância começa, portanto, a partir de 66, 2 anos depois do golpe. Você nasceu em Porto Nacional e ficou lá até que idade? Minha vida, desde a infância, foi muito acidentada, né? Eu fui para o seminário católico aos 10 anos de idade e fui expulso aos 11. Mas eu achava que valia a pena experimentar ser padre. Então, 1 ano depois, eu voltei para um seminário, outro seminário, aí fui para Juiz de Fora, que tinha uma escola chamada Escola Apostólica São Domingos, um seminário de frades dominicanos. Esses frades dominicanos eram os mais avançados da Igreja Católica naquele período. Isso anterior ao golpe ou pós-golpe? Anterior ao golpe. Em 1962, o ano do plebiscito. O ano do plebiscito. Que garantiu o João Goulart. Que garantiu o João Goulart. E quem dirigia os dominicanos à época era uma figura maravilhosa chamada Frei Mateus Rocha, que àquela época participava do desenho de criação da Universidade de Brasília, junto com Darcy. E o Frei Mateus, provincial da ordem, chegou no final do ano e disse: meu filho, muda de ramo. Então eu deixei essa ideia, de ser padre e voltei para Porto Nacional, onde eu vou me dedicar a organizar o Grêmio Estudantil, depois a Casa do Estudante Norte-Goiano. Em 64 você estava em Porto Nacional. Em 64 eu estava em Porto Nacional. Mas eu passo também por Curitiba, porque a vida de filho de nordestino, como eu disse, é acidentada. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, o que para mim foi uma sorte. Porque o Colégio Estadual do Paraná
era muito melhor do que muitas universidades que hoje a gente tem. E eu, também por acidente, mas digo com orgulho que não fui eu sozinho, a polícia chegou antes do vestibular. Então eu não entrei na universidade. Portanto, aquilo que eu obtive lá, no Colégio Estadual do Paraná, foi valiosíssimo para mim. E lá foi que eu comecei a escrever, lá no Paraná, lá em Curitiba. Meu primeiro Isso aos 14, 15 anos. Isso, 16 anos, 17 anos. O primeiro poema que eu publiquei foi num jornal do Partidão, que se imprimia lá no Rio de Janeiro, chamava Folha da Semana. E ele apareceu numa coluna de carta, né? E é uma coisa mais ou menos despretensiosa. A militância veio e a poesia veio com ela. Eu fui fazendo exercícios, né, aprimorando. Voltei para Porto Nacional, montei peças de teatro para denunciar a morte do Edson Luiz, reproduzi... Isso ainda não era Pedro Tierra? Não, ainda não era Pedro Tierra. Reproduzi Liberdade, Liberdade, um jogral no colégio, em 1968. Então, quando eu começo a escrever e a pôr no palco textos meus, quem se interessou não foram os críticos de arte, foi o delegado de polícia. Já te levaram em cana. Era amigo do meu pai, o delegado de polícia, e disse, cuidado com esse menino está fazendo umas coisas que vão criar dificuldades e tal. Bem, e por incrível que pareça, esses espetáculos que a gente montava num grupo de teatro dos estudantes aconteciam num espaço maravilhoso, um palco no Colégio das Irmãs Dominicanas, lá de Porto Nacional. Um auditório com 500 lugares. E na cidade tinha uma tradição de ver o teatro que os estudantes faziam. E então nós tínhamos uma grande audiência. Isso é 1969. Ou seja, o AI-5 já tinha acontecido. Você tinha a compreensão do momento que o Brasil atravessava, do AI-5, do governo MédiciNiceno, da Ilha do Araguaia, porque ali Porto Nacional era vizinho do Araguaia. Você tinha essa informação, essa compreensão? Eu acho que, vamos pegar primeiro pelo AI-5, né? A gente tinha uma percepção, mas eu digo uma percepção pálida, né, do que é que tinha acontecido. Acho que isso aconteceu com a nossa geração. A violência do AI-5 é uma coisa de uma brutalidade que a gente hoje tem dificuldade de explicar para as pessoas, particularmente para os mais jovens que não entenderam o que é você arrasar de plano com aquilo que se define como Estado de Direito. Sabe o que é não ter habeas corpus? Acabou, não tem. Você pode ser preso pelo arbítrio da autoridade local, porque ele não gosta de você ou da sua família, daquilo que você faz. O teu poema desagradou, ele te leva preso e te deixa e tortura. E desaparece. Né? Quer dizer, a ditadura, ela sendo seletiva, como em geral, né, ela foi seletiva, mas a ditadura foi capaz de, eu vou lhe contar daqui a pouco isso, de torturar camponeses que em 1972 chegavam da região da guerrilha, que não conheciam eletricidade. Você imagina... Conheceram a eletricidade pela primeira vez sofrendo tortura. Pelo choque elétrico. Mas conta, então, já entra nessa fase da tua prisão, desse momento. Então eu queria dizer para você, quer dizer, eu escrevi durante o meu período de clandestinidade, fui guardando essas coisas e tal, e como a polícia é muito sensível à literatura, quando chegou no meu aparelho, levou tudo, e nunca mais eu tive notícia. Então, quando eu fui preso em 1972, em junho de 72, eu estava militando em São Paulo, vim cobrir um ponto em Anápolis e fui entregue, né, por um cidadão que era meu companheiro. Tu já estava na LN? Já era militante da LN nesse período. E estava clandestino há 3 anos. Né, eu caí na clandestinidade em 69, né, em março de 69. Então,
esse cidadão me entregou, eu caí em Anápolis, fui levado para Goiânia, fui sequestrado a rigor, né, levado para o 10º BC, onde começaram os interrogatórios, seguindo a regra da época, esse é período Médici. Então, a regra era a pancadaria, era a tortura, às vezes sem pergunta, aquela pancadaria para desmoralizar o preso, quebrá-lo por dentro, para que eles possam depois ir obtendo do preso, reduzido a medo, a ossos e medo, né? Como eu digo num poema, as informações que desejam. Então, como eles não obtiveram o sucesso desejado, eles me trouxeram para cá, para Brasília, onde esses interrogatórios tiveram continuidade, na Polícia Federal. Você tinha que idade, Hamilton? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Ali naquela área do setor policial sul, no PIC, no setor militar urbano, e mesmo nas dependências do Ministério do Exército, na esplanada dos ministérios, havia espaços para interrogatórios. E torturas. E torturas. Então, para a gente entender que a tortura no governo militar, ela não era um acidente. Ela não era obra de um interrogador de maus bofes ou de um tarado sádico. Psicopata. Não. Era uma política de Estado. Inspirada, é bom que vocês até agora, foi publicada mês passado, uma pesquisa redigida com muito cuidado por uma moça chamada Duarte Plon, sobre a influência da repressão francesa, que tinha produzido o massacre que ocorreu na Argélia, na Guerra de Independência da Argélia. Essa experiência francesa exportou para cá um imediato, né, do general Massu, que era amigo do presidente Figueiredo. Então, a experiência francesa, documentada no livro do Henri Alleg, que era militante comunista, combatente em favor da descolonização da Argélia, nós tivemos um contato com essa experiência muito de perto. Mas, Hamilton, voltando aqui, você saiu de Porto Nacional, circulou, iniciou a militância jovem, garoto, adolescente, e em 72 você foi preso em Anápolis, Goiânia, te trouxeram para Brasília, e você ficou preso até 77. Até 77. Foram 5 anos. Você já estava na LN, Marighella foi assassinado em 69. Você entrou após o assassinato dele, anterior. Mas como é que foi esse período que você resgatou a partir, inclusive, quando os franceses foram os instrutores de métodos de tortura? Como que foi essa tua, por exemplo, a convivência dentro da prisão, a tortura que você sofreu, essas figuras que ainda hoje muitos estão por aí impunes e que foram responsáveis por torturá-lo e tantos outros, e também assassinar inúmeros camaradas que morreram e até hoje nem seus corpos foram encontrados. Conta isso pra gente. Então, eu caí em Anápolis, fui levado para Goiânia, depois Brasília e daqui para o DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo, que então era comandado por um cidadão falecido, sem ter sido levado a julgamento, chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu permaneci um período de interrogatório curto, no final de 1972. De lá, eu fui levado, como era, alterando um pouco a regra, que era primeiro, você era levado para o DOPS e depois levado para o Presídio Tiradentes. Eu fui direto para o Tiradentes, não passei pelo DOPS, provavelmente
já na expectativa da parte, né, da repressão, de que eles iam me trazer de volta, porque o DOPS era o lugar, digamos, da legalização da prisão, onde você fazia o cartório, digamos, tomava a termo o seu depoimento, em geral, colocado na frente do interrogado o depoimento obtido sob tortura. Bem, eu fiquei 11 dias no Tiradentes e retornei ao DOI-CODE para novos interrogatórios, o repique. E de lá, depois desse repique, eles me trouxeram de volta para Brasília, onde no dia 14 de novembro de 1972 eu fui apresentado à auditoria. Eu havia sido preso em junho, dia 10 de junho. E na auditoria eu denunciei o assassinato, lá no 10º BC, de Ismael Silva de Jesus, um jovem militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Era um partido que sequer havia aderido à luta armada. Ao contrário, ele era contra, né, se pronunciou por seus documentos, pelas suas táticas adotadas, como um partido contra a luta armada, porque achava que a luta armada era um equívoco, né? E Ismael foi assassinado por José Xavier Bonfim, delegado de polícia do DOPS de Goiás, lá nas dependências do 10º BC. Ali eu fui interrogado. Como você é um homem ligado às artes, à cultura, à literatura, eu vou te contar uma... Eu sei que nosso tempo é curto, mas o capitão Sérgio Santos Lima, que conduziu os meus primeiros interrogatórios, era um homem refinado. Durante a sessão de tortura, ele gostava de ouvir a Segunda Sinfonia de Sibelius. Enquanto torturava. Isso, o finlandês. A Segunda Sinfonia entrou na minha vida dessa forma. Enquanto eu era pendurado no pau de arara, eu ouvia a Segunda Sinfonia de Sibelius a toda altura, dentro do cubículo, que era a sala de tortura. Na manhã seguinte, o capitão Sérgio Santos Lima, ele se sentava na minha frente, com as mãos polidas, as unhas bem cuidado, e conversávamos. E há um diálogo que eu descrevo num livro que eu estou preparando, em que ele me pergunta: você gosta de música? Aí eu respondi para ele, disse, não tanto quanto o senhor. Mas eu estudei em seminário, então eu gosto de Mozart, de Vivaldi, de Bach, de Beethoven, que eu conheci. Aí ele larga essa pergunta: Sibelius? Eu falei, não conheço. E realmente eu não conhecia. E eu não sabia que aquela música que tocava era a composição que Sibelius escreveu e trouxe a público em 1902. Para você ver, era um homem refinado. E ele se identificava com uma corrente dentro das Forças Armadas que se chamavam os Jovens Turcos. Aí ele, continuando a conversa, ele me disse assim, quem é seu herói? Eu falei, não, eu não tenho heróis. Mas me diga um líder que você admira. Eu disse, Ho Chi Minh. Por quê? Que características você vê nele que te produz essa admiração? Como é que você o define? Eu falei assim, eu o defino como ele se definia. Um ramo de junco castigado pela tempestade. Assim o Ho Chi Minh se definia. Aí ele disse para mim, pois eu sou admirador de Kemal Atatürk, o fundador da Turquia moderna. Nessa época, dentro das Forças Armadas Brasileiras, havia um movimento chamado de Jovens Turcos, nacionalistas, que se contrapunham aos generais que tinham dado o golpe. Mas não diferiam, como vocês percebem,
não diferiam singularmente nos métodos. Hamilton, você ficou até 77 preso. O governo Médici findou em 73. O Figueiredo entrou em 78. Tem Geisel aí no meio. Você esteve na prisão. 2 ditadores, 2 generais, o Médici e o Geisel. Você contou, por exemplo, a questão do papel do Sobral Pinto, que ele esteve com vocês. Como foi que... Porque foi a luta pela redemocratização que começou, as mortes, as torturas passaram a se tornarem públicas, a denúncia internacional. Em 78 começaram os comitês de anistia. E o Pedro Tierra nasceu logo em 72, você continuou escrevendo, você saiu em 77, você publicou vários livros e você se tornou uma referência através do teu poema para a resistência. De fato, uma referência. Como você avalia esse período que você pegou os 2 governos, a tua poesia e a luta do povo que culminou com a redemocratização? Então, como eu te disse, Pedro Tierra nasce na cela da cadeia, né? A cela é um ventre que gera a morte. A poesia possível de ser escrita ali foi escrita num livrinho, né, que tem uma reedição, essa reedição aqui, chama Poemas do Povo da Noite. Que foi, inclusive, premiado pela Casa das Américas. Foi premiado pela Casa das Américas e quem levou para lá foi o Fernando Moraes. O Fernando Moraes que levou os originais. Ele ainda não havia nem publicado a Ilha, Fernando Moraes. Né? Não, já tinha publicado a Ilha. O Fernando Moraes levou o livro e com uma tradução, porque na época a Casa das Américas recebia todos os textos traduzidos para o espanhol. E quem foi que traduziu? Pedro Casaldáliga fez a tradução para o espanhol, para minha alegria, para minha sorte, né? Porque o Pedro é um grande poeta que tinha me conhecido na prisão. Ele foi me visitar, né, na prisão, lá no Carandiru. Mas, voltando, Pedro nasce na cadeia, eu escolho Pedro Tierra para definir um projeto de escritura, digamos assim. A poesia brasileira, ela nasce imitando a poesia ibérica, a poesia da Europa Ocidental, nos 800 particularmente, a poesia francesa. Então é uma poesia escrita com os olhos voltados para a Europa e as costas voltadas para a América Latina. É uma poesia derramada, romântica, enfim, paga o preço da época, inclusive os grandes poetas, né, Gonçalves Dias, que é uma maravilha, é um poeta maior, né? Figuras como Castro Alves, que não teve tempo de vida para ser um poeta maior, mas é um gênio. Né? Então, Pedro Tierra é uma escolha que é um programa, digamos assim. Pedro é a palavra que em português e espanhol se exprime da mesma forma, se escreve da mesma forma. E Tierra, eu escolhi botar o I no meio, para que eu me lembre sempre, ao escrever, que eu tenho um compromisso com a nossa América, com a América hispânica, com a América ibérica. O Fidel Castro diz que nós, latinos, somos os novos índios americanos. Seria um pouco essa identificação como um povo uno? Eu acho que é um povo uno e um povo diverso, porque nós somos um mosaico. A nossa, quem nos unifica é a língua do opressor, como o português era falado em Palmares. E o português é que estabelecia o nexo entre os escravos rebelados, cada um de uma região da África diferente. Assim, nós lutamos contra o colonizador espanhol, contra o colonizador português, nos servindo da língua deles. Mas, enfim, Pedro Tierra é por isso. Ele nasce, eu começo a assinar, né, os meus poemas com esse propósito, para dizer o seguinte: nós temos uma fecunda experiência de criação, de produção poética, que nós temos que conhecer,
É essa poesia que foi produzida por Rulfo, por Neruda, por Arguedas, né, por Gabriela Mistral, por essas figuras maravilhosas. Você poderia, Milton, nos brindar fazendo a leitura de um poema deste Poemas do Povo da Noite agora? Eu posso. Que simbolizasse um poema que o conjunto dessa resistência que você, através da tua criação, através do teu sofrimento, da tua resistência, conseguiu sintetizar através da arte aquele momento difícil que o Brasil viveu, que o povo brasileiro viveu e que a América Latina também vivia, porque as ditaduras elas estavam pelo continente da América do Sul e a Operação Condor, fazendo com que eles perseguissem, matassem. Um poema que nos remetesse, inclusive trazendo a esperança para o momento difícil que nós atravessamos no Brasil. Que você, inclusive, quando formos, antes de encerrar o nosso programa, a gente vai querer ouvir a tua análise sobre o momento atual. Mas um poema que, na tua avaliação, permita-nos entender o salto, a resistência, o avanço que nos permitiu chegar aqui diante, apesar da dor, apesar do sofrimento. Olha só, eu vou ler para vocês um poema que está na página 34 dos Poemas do Povo da Noite e que foi concluído no dia 24 de outubro de 1974, período Geisel. Esse poema foi escrito na penitenciária do estado de São Paulo, no complexo do Carandiru. E ele recolhe como epígrafe duas linhas escritas pelo poeta Alberto Spumberg, argentino, militante da resistência argentina, que de alguma maneira misteriosa, não me lembro como esse poema chegou nas minhas mãos. Na penitenciária do Estado, nós cumpríamos 22 horas diárias encerrados numa cela e 2 horas de sol. A epígrafe diz: Hemos sembrado la tierra con muertos que sin duda florescerán. E diz: nós semeamos a terra com mortos que um dia florescerão. E o poema diz: recolho no ar teu verso claro à maneira dos cantadores do meu país. Hoje, silenciosa, a terra trabalha seus mortos como quem nutre sementes de luz. Possa algum perseguido encerrado nos calabouços da América alcançar meu verso humilde e comporemos o vasto coro dos oprimidos. Não me importa que hoje nos tremam os lábios e a voz caminhe incerta pela garganta. Se amanhã o canto romperá na boca de milhões. Recolho entre as mãos teu verso como o fuzil do companheiro tombado. Não importa que o corpo de cada morto plantado tarde a florescer. Esse poema foi escrito em outubro de 74. A gente não pode esquecer isso, porque na prisão. Nós ainda, passados tantos anos no Brasil, não resolvemos, não viramos a página da ditadura anterior. E nesse sentido, por não termos virado a página da ditadura anterior, e pela tua poesia, conforme você mostra, nossa voz, a voz dos mortos, se florescerá, nascerá na resistência. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Figuras, inclusive, como você citou, do brilhante Ustra, que morreu e não foi julgado. Nós temos esse deputado federal
fascista é o Bolsonaro, que também é outro que, inclusive, constantemente faz elogios a este que foi chefe de onde você esteve preso, da chamada Casa da Vovó lá, financiado pela Operação Bandeirantes. E outros, inclusive do teu estado, como o Ronaldo Caiado, que foi um criador da UDR, que assassinou dezenas de trabalhadores, junto com outras figuras de oligarquias que estão provocando uma dissensão no nosso país. Eles conseguiram, através de uma articulação do grande capital, do latifúndio e da grande imprensa, colocar, inclusive, muita gente na rua para fazer um golpe de Estado. Como que você avalia, Milton, o momento que nós vivemos, depois de você, ao longo da tua trajetória, jovem, no seminário, preso ainda na juventude, assumiu e encantou e ainda encanta com a tua poesia quem acredita em um mundo justo, fraterno e solidário, foi secretário de Cultura aqui no Distrito Federal, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, ao longo de uma trajetória comprometida com a busca de uma sociedade justa. Este momento, este retrocesso que está batendo as nossas portas, seja no campo da política, seja no campo dos direitos sociais, existe também a possibilidade de retrocessos relacionados aos direitos humanos, como a violência que você vivenciou no teu corpo e que muitos, inclusive, tombaram. Avalie para nós esse quadro que a gente está vivendo hoje, analisando esse processo histórico. Pedro, veja só, eu acho que a gente abrigar figuras como o Bolsonaro, né, como outras figuras, você mencionou Caiado, no processo que nós próprios, né, definimos, não sem razão, de reconstrução democrática, revela os limites que a experiência histórica do Brasil fixa para a nossa ação. Imagine você se a reconstrução da democracia na Alemanha tivesse tido a participação de figuras como Himmler, como Goebbels, como o Klaus Barbie, como Eichmann. O que ocorreu no Brasil foi isso. Quer dizer, na reconstrução da democracia no Brasil, nós não realizamos o que os alemães fizeram em Nuremberg, com todos os limites que a gente possa definir, avaliar, do que ocorreu ali em Nuremberg. Eles se anteciparam e produziram uma lei de anistia cujo primeiro parágrafo é para anistiar-se a si mesmos. Então, o que ocorre hoje? Atenção, os espectadores... Com o aval do STF, com aval do Supremo Tribunal Federal. Aval do Supremo Tribunal Federal. Aliás, nós não podemos perder de vista que o Supremo Tribunal Federal, historicamente, nunca negou o seu vínculo com as elites reacionárias do país. O Supremo Tribunal Federal autorizou a entrega da Olga para os nazistas durante a ditadura do Estado Novo. O Supremo Tribunal Federal cassou o registro do Partido Comunista, um partido que tinha obtido, à época, 600 mil votos. O Supremo Tribunal Federal validou a lei da anistia, cujo primeiro parágrafo, o primeiro artigo, anistia crimes contra a humanidade. Assassinos e torturadores. E, atenção, porque nós estamos diante da perspectiva, no imediato, diante do golpe que nós estamos vivendo, um golpe de novo tipo, um golpe que não é promovido pelos fardados à frente
de uma articulação do grande capital, como ocorreu em 1964. Nós tivemos ali, a partir do dia 1º de abril de 64, a ditadura da farda. A partir de agora, dos últimos meses, particularmente do dia 16, 17 de abril de 2016 e depois da primeira semana de maio, nós temos a ditadura da toga, que é uma ditadura muito mais difícil de combater num país que mistifica o juiz. E é importante que o espectador que nos vê nessa conversa se dê conta de que os juízes no Brasil têm a pretensão de se colocar acima dos conflitos sociais. Isso é uma falácia. E mais ainda, Hamilton, me permita, o Poder Judiciário, eu costumo dizer, inclusive aqui na TV já falei várias vezes, eu arriscaria dizer que, em relação à corrupção, é o mais corrupto da República Brasileira, por não ter nenhum controle social, por não ter nenhuma transparência, e é comum pegar juízes nas suas mais variadas instâncias, tivemos casos até do STJ, vendendo sentença, e a punição que eles recebem é ser aposentado com proventos integrais, ou seja, é um assinte a qualquer Estado democrático de direito e que é sustentado por este Poder Judiciário. Veja, eu tenho a opinião, né, de que não há nenhum poder no Brasil mais oligarquizado. E como ele não é transparente, ele não é republicano, o Poder Judiciário no Brasil é transmitido por herança. Monárquico. Por herança, né? A filha do ministro do STF é desembargadora. É assim no Estado. É assim que funciona o Judiciário. O Judiciário precisa ser revelado para a sociedade brasileira nessa etapa de combate à violação da Constituição de 88 que nós estamos assistindo agora. Hoje nós vivemos, está nas redes sociais, nos grandes blogs, inclusive da imprensa golpista, do cartel, que o senhor presidente do STF, nos intervalos do julgamento, vai conversar com os senadores sobre o aumento dos salários dos juízes. Só no Brasil isso. Isso é um escárnio. É um escárnio diante da população. Eu, juiz de um processo para impedir uma presidente da República eleita com 54 milhões de votos, me dou ao luxo de, nos intervalos das sessões do julgamento, conversar com os jurados o aumento do meu salário. Ora, não é sério. Definitivamente mais não é sério. ainda, um processo comprovadamente ilegal porque não há crime. Não há crime de responsabilidade. Hoje, aliás, quer dizer, aquilo que havia sido dito, primeiro pela assessoria técnica do Senado e depois pelo próprio Ministério Público, que mandou arquivar o processo, né? Nós agora vimos a desmoralização por parte da defesa da Dilma desse senhor que é do Tribunal de Contas, que ajudou o procurador a escrever o parecer que ele próprio julgaria. Ou seja, a quem os senhores querem enganar? Então, eu penso que nós vivemos hoje um quadro extremamente difícil, em que vai se fechando em torno, eu diria assim, é um anel de ferro do patriarcalismo contra a ousadia de um partido que conseguiu eleger presidente da República o nordestino sem diploma, o metalúrgico, enfim, uma liderança popular, aliás, a maior liderança popular em 500 anos de história. E esse partido, que hoje está criminalizado, que o objetivo é interditá-lo, fazer em 2016 aquilo que foi feito com o Partido Comunista Brasileiro, lá em 1948, para que ele não pudesse disputar eleições, porque as elites brasileiras, os ricos do Brasil,
os ricos do Brasil, o 1% da população do Brasil, o cartel da mídia não suporta a eleição, não suporta a democracia. Por quê? Porque perde. São 4 eleições sucessivas em que eles foram derrotados, o seu programa foi derrotado. Assim que se estabeleceu o governo interino, eles tomaram o país de assalto, o governo de assalto, e estão produzindo a pilhagem antes que os donos da casa se deem conta de que os ladrões entraram. Hamilton, nosso tempo na TV é muito curto, estamos juntos nessa caminhada da resistência. Para encerrar a nossa conversa, o Pedro Tcherra, neste momento que nós atravessamos, poderia encerrar o nosso programa com um poema? O poema... Nosso tempo já findou. O poema que eu trago é longo, então eu vou dizer a estrofe final, porque penso que fecha bem a conversa que nós tivemos aqui hoje. Esse poema ele foi escrito agora no primeiro semestre, durante nossas jornadas em defesa da democracia. Ele tem como título Contra Seu Ventre Nascemos, e um subtítulo que é Poema para ser lido em voz alta nas vigílias em defesa da democracia. E ele termina, Pedro, dizendo: estamos de pé para retomar a marcha interrompida. Agora é a vigília, agora é a rua, a praça, os becos, os morros, os cais, os corações. O chão da fábrica, o assédio à cerca do latifúndio. As escolas ocupadas pelos que nasceram depois de nós. A guerrilha digital contra a acidez do ódio, que sonha dissolver a invencível alegria de nossa gente. Acreditem, os sonhos do ódio não vingam. Conversamos com Hamilton Pereira, nosso Pedro Tcherra, poeta da resistência. Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos da TV Comunitária. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com vocês. Continue conosco.